por perto, hein? Senta aí no chão que nem que o Lipe. Depois de assistir meus besterol, tem que falar agora. Sou eu. Então, aqui quem fala é o Carlinhos Troll, segue aí. Essa aqui é a mãe do Lipe. Lembra do Lipe no outro vídeo? Tem que falar agora. Sou eu, a irmã dele. Então, pessoal, quando eu botei o vídeo do Lipe no ar, do meu sobrinho, o pessoal pediu que eu entrevistasse a mãe, pra mostrar um lado mais adulto de como é alguém que veio pra cá, ficou um tempo ilegal, depois ficou legal, pra contar um pouco da história. Basicamente, ela podia contar como é que começou tudo, que ano ela chegou, como é que começou, veio legal como turista, etc e tal. Quando é que tu chegou aqui? Como é que foi? Vamos lá, a história. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2001, vim com aquele visto de turista bem básico, igual todo mundo, achando que ia ficar só um tempinho, ia voltar pro Brasil. E aí, cheguei aqui de manhã cedo, eram 2 da tarde e eu já estava trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar no restaurante. Quando eu cheguei, preciso contar essa parte. Quando eu cheguei aqui na América, nos Estados Unidos, eu morava numa casa com 11 pessoas. E aí, logo que eu cheguei do aeroporto, deixei minhas malas lá, e o dono da casa que eu tava ficando perguntou o que eu queria trabalhar. E eu falei que opções que eu tenho. Aí ele foi curto e direto. Tu pode ser faxineira e limpar a casa? Falei, de jeito nenhum, porque no Brasil nem o meu prato da mesa eu tirava. Trabalhar de bartender, que é trabalhar em bares. Aí esse já me interessou, porque eu gostava muito de gandaia. Ou tu dançar gogô. Dançar gogô é aquelas meninas que seguram no pole dance, naquelas barras de ferro, de biquíni, e vão buscar o seu dinheiro. Nada contra quem faz isso, mas não dá pra mim. Não que timidez seja problema pra mim, mas não dava. Aí comecei a trabalhar em bar. Trabalhava 5 dias por semana, ganhando mais ou menos, em 2001 a gente ganhava mais ou menos $1.000. Muito dinheiro, porque eu ainda vim com a cabeça do Brasil, calculando, valia 3 por 1, ganhava por semana mais ou menos R$3.000. Até que eu consegui, na primeira semana eu já tive 2 trabalhos. Eu fazia 5 dias de dia, 5 de noite. E aí eu ganhava mais ou menos $2.000 por semana, sem conta, sem nada, porque quando tu chega aqui tu não tem muitos gastos, tu mora que nem eu, que morava com 11 pessoas. E aí desisti dessa história de voltar pro Brasil e fiquei por aqui. Tu vê como as coisas são diferentes, né? Quando eu cheguei, eu comecei na construção ganhando bem pouco, eu vim com a crise. A época que ela chegou é uma época bem boa da América. Hoje em dia não tá assim, né? Não, hoje em dia pra te fazer $1.000 numa semana, em 5 dias, é bem difícil. Hoje em dia, mais ou menos no mesmo ramo, trabalhando em bar 5 dias, tu ganha mais ou menos em torno de 700, no máximo $800. Então quais são os tipos de emprego dos ilegais aqui? Ilegais é uma coisa bem básica, assim, ou tu trabalha homens assim, na construção, ganhando mixaria, porque o povo explora, ou limpeza, ou dançando gogô, ou bartender, ou lavando carro, coisas desse tipo que tu trabalha. Na verdade são os trabalhos que os americanos não querem, são o que a gente faz. Mas quem rala duro consegue, mesmo fazendo esses trabalhos ganhando pouco, tu acaba fazendo bastante dinheiro, porque geralmente brasileiro aqui tem 2 trabalhos. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, o povo só trabalha e todo mundo se vira. A alimentação dos Estados Unidos, demorou pra te adaptar? Porque quando eu cheguei aqui, eu comia muito aqueles nachos com molho picante, com coisa bem típica de América. Eu não consegui me adaptar ainda nessas coisas, apesar de já comer. Então, a alimentação demorou para se adaptar, é bem diferente da brasileira? É bem diferente. É muita porcaria que são muito boas. E Brasil é aquele arroz, feijão gostoso, maravilhoso, com aquelas coisinhas básicas muito boas. Mas a comida americana, na verdade não existe, eu acho, comida americana. Americana não sei se é fast food, porque a gente mora num país que se chama Estados Unidos, onde tem união de todos os países aqui. Então, na verdade, tu come de tudo. Tu come comida mexicana, comida italiana, comida chinesa, tudo o tempo inteiro. Mas como eu moro há esses mais de 11 anos em Newark, ou ao redor de Newark, que é uma das maiores comunidades brasileiras, sempre que tu tem saudade, ou para a maioria dos brasileiros é uma coisa diária comer o arroz, feijão, carne, salada, mas a comida americana dá um choque, na verdade, quando chega, mas a alegria quando tu chega é quando tu conhece o dólar menu, que no McDonald's tem aquela coisinha de $1 o sanduichinho, a batatinha, enquanto no Brasil uma fortuna.
Então, falando em comida, qual é a comida que tu mais sentiu falta do brasileiro aqui nos Estados Unidos? O rodízio de churrasco de verdade de Porto Alegre. Porque os rodízios de churrasco aqui parece estar arranhado. A roda 5, arranha, a roda vai 5, 5 e ele trava o negócio. Eu sempre falo nos vídeos a dificuldade das pessoas ilegais aqui. Eu sempre indico não venham ilegal, dá um jeitinho pra vir, nem que faça aquele ping-pong, fica 6 meses, volta. Não fique ilegal, porque é ruim. A minha irmã, eu sempre citei nos vídeos que ela teve um tempo ilegal aqui e sabe bem como é que é ruim. Quais são as piores dificuldades, tipo tirar uma carteira, de um celular, porque ilegal a princípio não pode ter nada, né? O ilegal, na verdade, tu é ninguém. Tu não pode ter nada, de nada, de nada. Pra te comprar um celular, agora, há poucos 2 anos atrás, acho que começou a surgir esses outros de cartão, mas é impossível tu chegar numa loja e comprar um celular e colocar no teu nome. Carteira de motorista, para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos agora não está tendo isso, mas geralmente tem sempre um estado abre para tirar a carteira com o passaporte, que aí soma o tal dos pontos que tem que somar para tirar, e aí tu acaba, o meu caso, em 2004, eu tive que ir a Michigan, na divisa com o Canadá, paguei $1.300 para tirar minha carteira de motorista legalmente, porque tu só precisa do passaporte, tu faz aquelas viagens, exemplo que eu fui numa van que devia caber 8 pessoas, com umas 10 pessoas, com a tiazinha que dirigia o carro com um CD só, 1000 horas de estrada, aquele CD tudo apertadinho, horrível, tão horrível que eu voltei de avião. Mas tu passa por maus bocados para te conseguir ter coisas simples, que agora legalmente eu fui lá, tirei minha carteira de motorista, não sei quanto que saiu, mas acho que foi menos de $40 que saiu para tirar minha carteira de motorista, bem básico. E o problema não é tu só tirar uma carteira de motorista, tipo, as pessoas olham, a maioria dos brasileiros não tem carro aqui na América. Não é o problema que elas não têm o dinheiro para ter o carro, o problema é como que vão emplacar esse carro, botar o seguro no nome de quem, aí tu tem que achar alguém para botar os nomes, e hoje em dia ninguém mais faz isso. Como é que tu vai botar? Se a pessoa atropela alguém, mata alguém, quem vai preso é quem tá no nome ali, o negócio, que vai ter problema vai ser quem tem o nome. Então é muito difícil para quem tá ilegal para fazer qualquer coisa. Tu vai alugar um apartamento, como que tu vai alugar um apartamento se tu não pode botar a luz, o gás, o nome de ninguém? Tu vai ficar sem luz, sem gás? É obrigatório ter, não tem como. Então, por isso que eu acho que Newark, eu tô falando como Newark, que é onde eu passei esses 11 anos, é uma cidade onde tu não precisa estar legal para alugar um apartamento, por exemplo. E são os apartamentos onde geralmente de 3 quartos tu põe no mínimo dos mínimos 5 pessoas morando ali dentro, a não ser que nem eu que tinha 11. Tu tem que procurar, eu acho, a ajuda das pessoas, tu acaba criando assim vínculo de amizade com as pessoas, não para tirar proveito, mas para te ajudarem de alguma forma, porque ilegal aqui tu pode ter as pernas, mas tu não consegue andar. Isso daí se encaixa mais ou menos com o que tu tinha me falado sobre quando tu namora, tu acaba indo morar junto para dividir aluguel. No Brasil, geralmente existe assim, tu namora com uma pessoa, primeiro tu sai, fica, depois tu namora, depois tu fica noivo, aí depois conhece famílias, aí tu mora junto. Aqui não, aqui tu namora, olha, se namorar muito tempo junto, 6 meses, tu já tá morando junto, porque tu pensa assim, ó, eu pago $800 de aluguel, ele paga $800 de aluguel, e ele dorme metade da semana aqui, eu durmo metade da semana lá, vamos morar junto a Austrália, e a gente paga só um e junta o outro dinheiro. É uma maneira de poupar dinheiro. Aí os relacionamentos aqui, a maioria é frustrado, porque tu pula uma fase do namoro, acaba morando junto para poupar dinheiro e arrebenta com o teu relacionamento. E da mesma forma, então, quando tu vai dividir como no teu caso, teu apartamento é de 3 dormitórios, mas tu tem 2 deles alugados, certo? Tenho 2 roommates. Tu tem 2 que normalmente, às vezes, é dividido com estranhos, correto? Já morei, tipo, quando eu tive um problema com uma menina que eu morava, eu tive que sair do apartamento de uma hora para outra. Como que eu ia alugar um apartamento inteiro sozinha pra mim? Então eu, correndo, falei pra todo mundo que eu conhecia, me arruma um roommate. Acabei morando com uma pessoa que eu vi na vida 2 ou 3 vezes. Acabou que não deu certo, porque morar junto é muito complicado, ainda mais quando tu não conhece de lado nenhum. Principalmente aqui, a vida noturna é bem ativa, né? Muito, essa é a minha área. Eu sei. A vida aqui é é uma solidão muito grande, não tem o que, e também não tem o que fazer, porque tu trabalha, aí tu chega em casa, vê a Grobes, que é o melhorzinho que tá tendo, e aí não tem o que tu fazer, não tem famílias e coisa pra te visitar, coisa assim, então tu tem grupos de amigos, geralmente conhecido como o grupo de amigos da noite dos copos, da bebedeira, que sempre, 7 dias por semana, porque os schedules de horário, o horário das pessoas é totalmente diferente um pro outro, sempre tem alguém que
tu fala, vamos sair? Vamos. Ninguém diz não. E todas as noites tem alguma coisa em algum boteco. Então tu acaba saindo sempre que possível. Porque não tem também como tu ficar em casa lá, sem família, sem nada, trabalhou a semana toda, fica em casa e tu entra no Facebook, tá ali, ó, check-in lá nos bares, fotinho de churrasco, tu acaba saindo. Que eu acho que causa as pessoas aqui nos Estados Unidos beberem demais, 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 demais. Porque é todo mundo bêbado o tempo inteiro. E uma coisa que eu acho engraçada aqui nos Estados Unidos, que as pessoas, no Brasil as pessoas também vão muito à igreja. Nada contra religiões, eu, olha, já fui em tudo que é tipo de igreja, religiões, aceito todas, acredito em Deus, Deus é tudo pra mim, mas eu acho assim estranho as pessoas irem pra igreja, por exemplo, de manhã ou de tardezinho, o horário que elas vão, e em nome de Jesus e blá 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 blá, toda aquela coisa assim que tu, nossa, que coisa, né? E de noite tu chega, essas mesmas pessoas são as que estão fazendo a putaria toda na noite, onde estão com os maridos em casa e com os amantes na rua. São coisas absurdas que acontecem aqui. Nada contra quem vai na igreja não pode fazer esse tipo de coisa, mas eu acho esquisito o pessoal passar o tempo inteiro aqui, ó, Jesus isso, família aquilo, e quando fecha a porta da igreja vão pra noite e ali ninguém é de ninguém. Como é que foi a dificuldade para tu conseguir o teu green card? Porque tu ficou um bom tempo aqui legal lutando para conseguir teu green card de uma forma legal. Como é que foi a tua história para conseguir?